Amém. As crianças vão ter a sua escola dominical, os adolescentes, pré-adolescentes, e aqueles que estão se preparando para o batismo também, podem ir para as salas. E quero convidar a igreja a abrir comigo a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, abramos a palavra do Senhor. Profeta Isaías, no seu 6º capítulo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Diz-nos a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém. Pai querido, em nome do Senhor, obrigado, ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Que privilégio temos nós, ó Deus, de termos as Sagradas Escrituras em mãos, podermos ler, meditar, extrair dela o ensinamento do Senhor para os nossos corações, Pai. Fala conosco nesta manhã, Pai, ministra a nós em nome de Jesus, Pai. Possamos aprender com teu filho, teu servo, o profeta Isaías, homem que foi usado tremenda e poderosamente pelo Senhor, Pai, que tem algo a nos ensinar nesta manhã, Pai. Edifica a tua igreja, edifica cada um que veio, deixou a sua casa e veio ao templo do Senhor, à casa do Senhor, para receber da tua palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós lemos aí o profeta Isaías, capítulo 6, o verso, todo o capítulo 6, né? 1 a 13, são apenas 13 versículos. Talvez você já tenha lido várias vezes este texto, já tenha meditado nele, já tenha até usado este texto por um momento de devocional, de ensinamento, passar esta palavra de Deus para outras pessoas, e com certeza é um texto maravilhoso, que nos mostra o quanto Isaías foi usado e ousado nas mãos de Deus. Isaías foi o maior profeta do Velho Testamento,
daquele período veterotestamentário, período Velho Testamento, homem usado pelo Senhor, quem mais escreveu, quem mais ministrou, quem mais falou ali, o maior profeta do Velho Testamento. Ele falou do Senhor Jesus, do sacrifício de Cristo, daquilo que ia acontecer, que de fato aconteceu, alertou as pessoas, foi um atalaia do Senhor, um porta-voz de Deus à nação de Israel. E aqui no capítulo 6, ele vem vindo no capítulo 1 em diante, falando aqui da situação das pessoas da sua época, e chega no capítulo 6, ele muda e vai falar da visão dele. Ele vai falar aqui do seu chamamento, do chamado que Deus o fez, quando ele foi comissionado pelo Senhor para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus às pessoas. E ele começa dizendo assim no verso 1, note aí comigo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Se você olhar nos capítulos anteriores, ele fala do reinado do Senhor, da vinha má, ele fala da perversidade, ele fala de Sião, ele fala de Jerusalém, ele fala da hipocrisia, ele fala de pessoas que estavam totalmente depravadas, pervertidas. No capítulo 1 ele fala daquelas pessoas que buscavam adorar a Deus, mas era uma adoração sem conhecimento, uma adoração que não gerava nada, porque ele chega a dizer no capítulo 1 que o boi conhecia o seu dono, o jumento conhecia o dono da manjedoura, mas ele fala, mas Israel não me conhece, Israel não tem conhecimento de mim. Ele diz que as pessoas iam no templo adorar o Senhor, mas não era Deus que elas adoravam, elas buscavam os seus próprios interesses. Isaías vai falando sobre isso, e vai ministrando isso no capítulo 1, toda a perversidade da nação de Israel, a ponto de Deus dizer assim: eu queria que fechasse as portas do templo, para que ninguém entrasse, porque Deus não quer apenas o ajuntamento solene, mas Ele quer que viva e pratique a sua palavra. E depois de dizer tudo isso, parece tudo perdido, ele chega no capítulo 6 e fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A primeira coisa que está ensinando aqui, que era um momento histórico da sua vida, não era algo fingido, não era algo inventado por ele, não era uma ilusão que Isaías teve, mas era um momento histórico da nação de Israel no ano do rei Uzias, um rei que foi tremendamente usado também por Deus, um rei que fez grandes coisas, mas que havia falecido. Era um período histórico, e neste momento, ele entra na casa do Senhor, no templo do Senhor, ele fala: eu vi o Senhor. E o interessante do texto é que ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê, ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, o poder de Deus. Note o texto que Deus está assentado sobre um alto e sublime trono, como que dizendo para ele: Isaías, eu estou na direção, eu estou no controle. Nós temos estudado aqui nas quartas-feiras o livro do Apocalipse. O Apocalipse sempre mostra isso, a visão da soberania de Deus, a visão do Deus que tem tudo na palma de suas mãos e nada foge ao poder dele. Então, quando Isaías tem essa visão, ele está reconhecendo em primeiro lugar que Deus é soberano. A nação pode parecer que está totalmente perdida, mas Deus continua na direção. Deus continua no comando da história, Deus continua no comando da nação, Deus ainda continua no comando do mundo. Por isso ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Após ter essa visão da soberania de Deus, ele tem a visão aqui do quê? Da santidade de Deus. Ele diz os anjos aí que os anjos cantavam, serafins, diz o verso 2, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que coisa linda! Ele tem a visão da santidade de Deus. Você já tem a visão da santidade de Deus? Cantamos agora há pouco o hino, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, 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 nós os pecadores, porque fomos santificados na cruz de Cristo. E aqui Isaías está tendo esta visão da santidade de Deus, um Deus tão santo, um Deus tão puro, um Deus tão correto. Diz a Bíblia que os serafins são anjos, não são anjos caídos, são anjos que ficaram ali firmes ao lado do Senhor, na queda, na batalha, na revolta de Lúcifer contra o Senhor. Ele foi expulso do céu, caiu do céu, e os anjos, demônios, tornaram-se demônios, vieram também, foram expulsos, os anjos do mal.
mas esses serafins estão ali diante de Deus. E olha que coisa linda. E eles nem ousam olhar para Deus. Está aí no texto, olha. Serafins estavam por cima dele, verso 2, leio de novo. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam, e iam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, e as bases do limiar se moveram a esta voz do que clamava. Ou seja, a santidade de Deus era tão puro, Deus é tão puro, que nem os serafins ousam olhar para Deus. Perceba bem isso. A grandiosidade, a soberania e a santidade. Se você quer ter um chamado abençoado por Deus, se você quer ser comissionado pelo Senhor para ser um grande instrumento nas mãos de Deus, você só pode ter se você tem a visão correta de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? O que fez a diferença na vida de Isaías inicialmente foi a visão correta de Deus. Qual é a visão que nós temos hoje de Deus? Quando você se aproxima de Deus, como você se aproxima dele? Quem você pensa que Deus é? O que você conhece das Sagradas Escrituras que nos ensinam quem Deus é de fato e de verdade? Será que você tem essa noção? A igreja tem tido essa noção, as pessoas têm tido essa noção, que Deus é tão puro, tão santo, que nem os anjos ousam olhar para ele. Quando Moisés mesmo, exercendo o seu ministério aqui na terra, Moisés quis olhar para Deus, Moisés quis ver Deus, irmãos vão lembrar o texto, lá em Êxodo Moisés fala: Senhor, eu quero ver a tua face, mostra-me o teu rosto, eu quero ver a tua glória, quero te conhecer mais. E Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, homem algum jamais viu a minha face, homem algum consegue ver a minha face e consegue ficar vivo. Então eu não vou fazer isso, você não pode ver a minha face. Diz a Bíblia que Deus colocou Moisés na fenda de uma rocha e Deus passou e Moisés viu a Deus pelas costas. No livro de Êxodo vai nos dizer, nos ensinar isto. Porque ninguém pode ver a face de Deus, porque Deus é santo, 3 vezes santo, puro, imaculado, o Deus que não tem nada de coisa errada nele, nada de sujeira nele, nada de pecado nele. Tamanha é a santidade do Senhor. Santidade, eu repito para você, nem os anjos ousam olhar para Deus. Por que é bom? Por que é fundamental? Por que é extraordinário, você pode perguntar nessa manhã, ter essa visão corretíssima da pessoa de Deus? Porque, em segundo lugar, somente tendo a visão correta de Deus, que você vai ter a visão correta de você mesmo. Olha o que Isaías fala. Após ele ter a visão correta de Deus, da soberania, da santidade de Deus, ele olha para si mesmo e diz o quê? Está no versículo de número 5, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Somente consegue ter a visão correta de si mesmo aquele que teve a visão correta de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? A visão que você tem de Deus, a visão que eu tenho de Deus, que nós temos de Deus, vai determinar a visão que nós temos de nós mesmos. Isaías, ao deparar com a pureza de Deus, ele olha para si e fala: ai de mim, estou perdido agora. Porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então eu estou perdido, eu estou morto, porque eu sou pecador. Você tem a visão correta de si mesmo? Será que as pessoas não têm a visão correta de si mesmo? A Bíblia diz sobre julgamento, não é? Nós não podemos julgar os outros, porque à medida que julgarmos, seremos julgados por Deus. Mas a Bíblia diz, em Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, verso 31, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Aí, pegando esses textos bíblicos, você chega à seguinte conclusão: a única pessoa que nós podemos julgar é nós mesmos. Isaías, ele julga a si mesmo. Ele não julga as pessoas, ele não julga a nação, ele julga a si mesmo, porque ele fala: ai de mim, estou perdido. Isaías capítulo 6, versículo 5, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. A Bíblia fala que a boca fala que está cheio o coração,
Então Isaías 6, verso 5, Isaías está dizendo: o meu coração é impuro, o meu coração tem maldade, meu coração tem sujeira, meu coração tem podridão, e os meus lábios têm refletido isso, aquilo que está no meu coração, o resultado do meu coração, e agora eu estou perdido, porque estou tendo a visão correta de Deus. Você nunca, repito para você, você nunca terá a visão correta de si mesmo, sem primeiro ter a visão correta de Deus. Será que as pessoas lá fora têm tido a visão correta de si mesmas? Aí após esse momento, que coisa linda, o texto fala, texto tão bacana, ele segue dizendo assim, verso 6, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Após reconhecimento de quem é, de quem ele era, e o quebrantamento e a confissão diante do Senhor, ele recebe de Deus o quê? Uma ação para perdoar e para tirar. Diz aí o verso 7, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Você está agora perdoado, você está agora sem iniquidade, porque você reconheceu quem você é, houve um quebrantamento na minha presença, e este quebrantamento gerou em você agora senso de santidade, este quebrantamento gerou em você agora senso de pureza, desejo de mudar a sua vida, desejo de viver uma nova vida, e porque você reconheceu quem você é, eu estou tomando a iniciativa do céu em retirar a tua iniquidade, em perdoar totalmente o teu pecado. Então em você agora não há mais iniquidade, em você agora não há mais pecado. Talvez você poderá vir até a pecar, mas não mais viverá no pecado, porque agora você foi santificado com uma ação do altar de Deus, da presença de Deus para você. Por que isso aconteceu? Porque teve visão correta de Deus, porque teve visão correta de si mesmo, e ele recebeu aquilo que Deus fez através do altar, e aqui representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde ele transformou as nossas vidas. Se você acompanhar a leitura bíblica, você que estuda a Bíblia, e você vê quem foi Paulo, quem foi Pedro, quem foi Timóteo, os grandes homens usados por Deus, você vai notar que todos eles tiveram a visão correta de Deus, a visão correta de si mesmo, e receberam o perdão e a transformação de Deus. Mas Deus não parou aqui. E é aqui exatamente neste ponto, amados, que muitas pessoas têm parado. É neste ponto exatamente que muitas pessoas estão estacionadas. É neste ponto que muitas pessoas não foram para frente. É aqui que muitas pessoas estão dizendo, eu estou perdoado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho mais pecado, o pecado não mais me domina, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou santo agora, porque eu fui santificado na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. Isto é bênção. Mas se você parar aqui, você está transgredindo tremendamente a palavra de Deus, em desobediência ao Senhor. Porque a partir deste momento, no texto que nós estamos meditando nessa manhã, a partir deste momento, Isaías ele ouviu uma voz vinda do trono, uma voz vinda do altar de Deus, uma voz que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha aí na palavra do Senhor, verso 8, depois disso, leiam comigo toda a igreja o verso 8, por favor, Isaías 6, 8, vamos ler forte, né? Quem está com a Bíblia aberta, quem não está, sabe de cor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Até esse ponto apenas. Como que o verso 8 começa dizendo? Qual a primeira palavra, podem dizer, qual a primeira palavra do verso 8? Oi? Depois disso, depois disto, eu ouvi a voz de quem?
do Senhor. Tem muita gente dizendo assim, eu quero ouvir a voz do Senhor. Mas se você não tiver o depois disso, você não escuta a voz de Deus. Depois disto, eu ouvi o Senhor. Só pode ouvir o Senhor aquele que se quebrantou diante do Senhor. Só pode ouvir a voz do Senhor aquele que se humilhou diante do Senhor. Só pode ouvir a voz do Senhor aquele que tem a visão correta de Deus. E aquele que reconheceu que não pode se aproximar de Deus do jeito que está, em pecado, em miséria. Que tem que mudar a vida, transformar a vida, mas ele não pode mudar a sua própria vida, mas Deus pode. Então ele se quebranta diante do Senhor e Deus muda a sua vida. Aí depois disso ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus dizia o quê? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai agora ministrar por nós? Isaías prontamente responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, é aqui que muitas pessoas têm transgredido e errado na vida cristã. Quando elas recebem os benefícios da cruz, os benefícios da salvação, os benefícios celestiais, mas elas não se dispõem para serem enviados do Senhor e mensageiros do Senhor a uma nação pervertida, a uma nação que está carente da graça do Senhor nosso Deus. Elas estão ouvindo Deus. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas elas não estão dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Elas não estão dispostas a ser instrumento nas mãos de Deus para pregar a mensagem do reino, do evangelho, a muitas pessoas e a todas as nações. Irmãos, estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Vou ligar o ar-condicionado, vocês vão responder, tá? 7 graus, tá bom? Elas não estão entendendo isso. Você está realmente ouvindo a voz de Deus dizer, a quem enviarei? Você está ouvindo Deus dizer assim, eis que os campos estão brancos, mas está faltando ceifeiros, são poucos trabalhadores. Está faltando gente para ministrar o evangelho às pessoas. Os campos estão maduros, está na hora da colheita, está na hora de ceifar, está na hora de colher os frutos, mas não tem trabalhadores. Rogai ao Pai da seara que mande trabalhadores. Você é um trabalhador de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Já que nessa manhã você pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor. Eu tenho a visão correta do Senhor, eu tenho a visão correta de mim mesmo. A partir do momento que eu reconheci a minha insignificância, a minha dependência do Senhor, as minhas limitações, os meus pecados, as mazelas da minha vida, eu reconheci isso, o Senhor me perdoou, o Senhor me santificou, então o Senhor me habilitou para a obra em nome de Jesus. Amém, igreja? 2 erros as pessoas cometem aqui. Primeiro erro é quando reconhecem a sua insignificância e fica nisso a vida inteira. Fica nisso. Por exemplo, Moisés, Êxodo 3. Deus chama Moisés, visão da sarça que ardia e não se consumia. Deus fala assim, Moisés, eu vou te enviar a Faraó e você vai ser instrumento lá em Faraó. Quando Deus falou isso para Moisés? Primeiro, Deus se manifestou numa sarça que ardia e não se consumia, lembra? Santidade de Deus. Moisés tirou a sandália dos pés, porque o lugar que estava é terra santa. Quebrantamento, reconhecendo a sua miserabilidade, que estava se aproximando de Deus. Depois ele ouviu a voz de Deus. A sequência é sempre essa. Depois ele ouviu a voz de Deus. Aí disse, Moisés, vou te mandar a Faraó, você vai tirar o povo de Israel do Egito, Moisés. Moisés falou assim, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? Eu sou pesado de boca, como dizendo, eu sou gago. Manda outro menos eu. Aí Deus fala, Moisés, fala de novo, você vai a Faraó e você vai tirar o povo de Israel do Egito, Moisés. E Moisés fala de novo, Senhor, manda outro, manda meu irmão menos eu. Diz a Bíblia, então, Êxodo 3, se acendeu a ira de Deus contra Moisés. E Deus diz, chama teu irmão Arão, ele vai contigo, mas ele vai falar através de você. Mas você vai lá. Quando que Deus ficou irado com Moisés? Quando Moisés, ao reconhecer a sua incapacidade, Deus falar que ia capacitá-lo,
e ele continuar se achando um desnecessário, um inútil, um desqualificado, um não preparado para fazer a obra de Deus. Aquela frase famosa que muitos pregadores usam, que Deus não chama os capazes, mas Deus capacita os chamados. Mas quando você continua dizendo, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não tenho teor, eu não tenho conteúdo, melhor dizendo, eu não tenho capacidade, eu não sei o que falar, eu não sei o que ministrar, Deus fica irado com a gente. Porque Ele está dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu já te perdoei, já te santifiquei, eu já transformei a tua vida, você tem a visão correta de Deus, agora você pode ir pregar o Evangelho para as pessoas. O que eu vou falar? Fale o que eu fiz na sua vida. Fale o que eu ministrei na sua vida. Fale da minha graça sobre você. E aqui que eu vejo, querido, como estou dizendo para os irmãos nessa manhã, que muitas pessoas estão falhando. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos o ministério das células. Células. Hoje, 16 células. Trabalho crescendo, prosperando, outros iniciando. E aí você fala para o irmãozinho, para a irmãzinha, irmão, vamos começar uma célula na sua casa, vai ser bênção. E eu vou ministrar lá para você inicialmente. Depois eu vou treinar você para ser líder. A pessoa fala, pastor, mas eu não sou capaz. Eu não consigo. As pessoas nem falam assim, eu vou buscar a capacitação de Deus. Eu vou buscar a direção de Deus. E Deus vai me encher de graça e eu vou poder fazer. Por exemplo, você vai ceder a tua casa para a igreja fazer células. É difícil. Abrir a casa apenas, receber as pessoas lá, só isso. É difícil? Não é difícil, não é difícil. O problema é que nós queremos as bênçãos da cruz, mas não queremos o compromisso com a cruz, que é levar o Evangelho a outras pessoas. O problema é que nós estamos muitas vezes nos engordando espiritualmente e as pessoas indo para o inferno e nós não falamos nada para elas. E esta mesma voz de Deus continua hoje, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Olha que Deus usa nós, porque Ele está falando da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem vai representar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo neste mundo, proclamando o reino de Deus e a mensagem do Evangelho? Aqueles que foram lavados pelo sangue da cruz. Amém, igreja? A partir do momento que você se converteu a Cristo, você virou um missionário de Jesus. A partir do momento que você diz sim para Deus, você agora é instrumento de Deus para abençoar pessoas e vidas em nome de Jesus. Neste momento, querido, aonde você for, aonde você estiver, você está indo em nome da Santíssima Trindade pregar o Evangelho do Senhor. As pessoas aí fora estão carentes. As pessoas aí fora estão sedentas. As pessoas aí fora estão ansiosas, querendo algo. E muitas vezes nós estamos apenas recebendo os benefícios, as benesses da cruz, da salvação, e nos engordando com ela e esquecendo de proclamar e passar a mensagem adiante. Mas há um outro ponto nessa palavra fantástica de Deus. É que muitas vezes nós cobramos resultados. Mas Deus não está preocupado com o resultado inicialmente. Deus está preocupado em que obedeça a sua palavra. Olha a palavra que Deus diz para a mensagem, para Isaías. Verso 9. Vai, diz a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, se converta e seja salvo. Que palavra! Foi Deus, que é isso? Para Deus dizer para você, Ele não está preocupado em primeiro momento com o resultado. Ele está preocupado que você anuncie aquilo que Ele mandou anunciar. E deixe o resto nas mãos dEle. Talvez você fale assim, aquela famosa frase, eu não vou pregar não, pastor, eu não vou falar não para fulano, meu irmão, minha irmã, porque fulano não se converte, ele é difícil de converter, ele é duro. Deus não mandou você convertê-lo, Deus mandou você pregar para ele. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Deus mandou você convertê-lo, mandou pregar para ele. Se ele vai converter ou não, isso é com Deus. É com Deus. Se Deus o quer no reino, ele vai se converter.
Se Deus quer que a mensagem seja pregada para a condenação dele ou dela, será para a condenação dele ou dela. Mas a sua palavra, a minha palavra, a nossa missão é proclamar as boas novas da salvação. Amém, igreja? Deus quer que eu obedeça. Ele não vai converter não, pastor, ele é muito difícil, eu nem vou falar para ele. Deus mandou você falar, querido. Deixa o resultado com Deus. No finalzinho deste texto vai dizer lá que se ficar o toco, assim a santa semente é o seu toco, é aquele toco que traz vida novamente. Em um momento que ele vem e destrói, depois ele vai reconstruir vidas em nome de Jesus, mas através da proclamação das boas novas da salvação. Agora, se Deus estivesse aqui em pessoa, ele está espiritualmente, é lógico, mas se Deus estivesse aqui em pessoa, em carne e osso, assumindo a forma humana, que Deus é Espírito, mas digamos que Ele vem assumir a forma humana hoje, vem aqui e desce aqui no nosso meio, nesse grupo que está aqui nesse domingo de manhã, Ele fala assim: aqui enviarei, quem há de ir por nós? Quantas vezes, quantas pessoas Ele ia ouvir dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez quando você pensa em ser missionário, em missões, você pensa em missões transculturais, você pensa em missões lá na China, lá no Haiti, lá em Angola, lá nos Estados Unidos, lá não sei na onde. Mas ser missionário é ser aonde você está, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Certa feita, um dos grandes pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos grandes missionários, tremendo homem de Deus, chamado pastor Ronaldo Lidório, um grande homem de Deus, ele foi conhecer uma tribo bem distante, pegou o seu barco, ia indo com a sua equipe, aí chegou numa casinha do senhor bem idoso, ele se apresentou como missionário, e aquele senhor idoso deu um grito, chamando a sua esposa: vem aqui, porque chegou um missionário de verdade aqui. Chegou um missionário de verdade em casa. E ele foi questionar, saber por que chamaram ele de missionário de verdade. E aquele senhor de idade disse: porque eu conheci o Evangelho há muito tempo atrás, eu estava orando para que o missionário viesse até nós para evangelizar a nossa aldeia. Enquanto o missionário não chegava, eu mesmo, do meu jeito, minha simplicidade, eu estava evangelizando todo mundo aqui, falando do amor de Deus, e tinha muitas pessoas convertidas já naquela aldeia, com aquele homem que achava que não era um missionário de verdade, porque achava que o missionário de verdade era aquele estudado, formado em teologia, aquele formado em missiologia, aquele formado em línguas para saber traduzir a Bíblia para o linguajar dos índios, das tribos africanas também. Ele achava que esse era o missionário de verdade. E o pastor Ronaldo disse que missionário de verdade é aquele senhorzinho, que apesar das suas limitações, ele tinha pregado para a aldeia inteira. Ele tinha falado do amor de Deus para a aldeia inteira, porque ele não se envergonhava do Evangelho da cruz de Cristo Jesus. Deus está perguntando nesses dias: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você só pode ouvir a voz de Deus, só pode ouvir o chamado de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, se você tiver a visão correta da santidade de Deus, e tiver a visão correta de si mesmo. A Bíblia diz, os sacerdotes, a Bíblia, interessante isso lá no livro de Ezequiel, os sacerdotes, o Levítico também trabalha muito isso, quando eles iam prestar culto a Deus, primeiro faziam uma propiciação pelos seus próprios pecados, santificavam as suas vidas, depois eles santificavam o altar, os levitas santificavam o altar durante 7 dias, santificando o altar, e o altar estava pronto, santificado, aí depois o povo vinha para ser santificado diante do altar de Deus. A visão correta de Deus, a visão correta de si mesmo, precisamos nos santificar, precisamos nos purificar, mas não podemos deixar de fazer a missão de Deus. Talvez você entrou aqui nesta manhã, talvez você está me ouvindo hoje, ou ouvindo pela internet, você acha que você é incapaz, você precisa de mais estudos. Você não precisa. O que você precisa é obedecer à voz de Jesus. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 28, verso 19 a 20, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Para quem ele disse isso? Para a igreja. Qual é a igreja? Os cristãos da época. E para nós hoje? Pregar o Evangelho do Senhor. Se eu perguntasse para você hoje, não vou perguntar para você levantar a mão, não precisa disso, mas se eu perguntasse a você quantas pessoas durante a semana que passou, você falou da graça de Deus.
Se eu perguntasse para você nesta manhã, quantas pessoas você convidou para vir na igreja, no culto, hoje, de manhã, ou para vir no culto, logo mais à noite? Quantas pessoas nós temos convidado? Ou nós estamos gostando de sermos edificados, nos engordando espiritualmente, ao passo que as pessoas lá fora estão sendo levadas pelo diabo, perdidas? Deus quer te usar, meu irmão. O mesmo Deus que usou Moisés, usou Elias, usou Eliseu, usou Paulo, usou Pedro, Tiago e João, é o mesmo Deus que te usa e que te capacita para uma grande obra em nome de Jesus. Deus quer te usar. Não para outras coisas, a não ser ganhar vidas para Ele. Eu encerro com esta palavra de Deus e vamos gastar um tempo de oração. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Contei para os irmãos um tempo atrás aqui da igreja de um missionário, que trabalhava na China. Ele voltou para a sua cidade, país de origem, já debilitado, saúde bem fraco de saúde, bem fraco, muito fraco. E ele estava pregando no seu púlpito lá na Escócia, pregando no seu púlpito, falando do trabalho na Índia, e dizendo assim: hoje eu estou fraco, debilitado, estou doente, dizia aquele missionário, e falava para a juventude da igreja, é muito jovem se unido no congresso, eles estão precisando de alguns missionários, alguns de vocês, para enviar para lá, para falar de Deus para aquele povo, falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E ninguém quis se levantar, ninguém levantou a mão, ninguém se manifestou. A história conta que aquele missionário teve um infarto, ele infartou no púlpito, correram com ele, os médicos presentes conseguiram reanimá-lo, ele voltou meio como anestesiado. Ele disse assim: me leve de novo ao púlpito. E no púlpito ele falou assim: se vocês não querem ir, eu mesmo doente eu vou, para que eles saibam que alguém morreu por eles, que alguém deu a vida por eles para anunciar o Evangelho. Naquele momento muitos missionários levantaram a mão, muitas pessoas tornaram-se missionários para ir. Eu não sei se você assistiu, eu coloquei no Face essa semana, de uma ilha, me foge o nome da ilha agora, mas uma ilha na região da África, é um país, na verdade, um país que um missionário, ele foi lá pregar o Evangelho do Senhor, uma pessoa, porque ele ouviu a voz de Deus: quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse: eu vou. Ele foi, e uma ilha que era a ilha canibal, e matavam pessoas e comiam pessoas. Ele tentou fugir várias vezes lá para que não acontecesse isso, mas os pais de santo daquela ilha, daquele lugar, mandaram matá-lo, queriam a cabeça dele. Ele foi cercado, ele foi morto, mataram ele. Mas o sangue dele ficou lá como o toco, como a semente, a santa semente, que é o seu toco, de Isaías capítulo 6, verso 13. E eu coloquei na internet essa semana, que eu achei muito impactante, 1h e pouco de gravação, com tradução para o português. E passaram-se os anos, aquilo foi incomodando as pessoas que mataram o missionário, um homem de Deus. E ali o avivamento chegou e as pessoas foram se convertendo. Os políticos foram se convertendo. O presidente se converteu. E o presidente, ele veio e disse assim, perante toda a sua nação nessa ilha, depois pode procurar no meu Face, você vai achar: eu quero declarar hoje que Jesus é o Senhor da nossa nação, e que nós estamos repudiando todo espírito de macumbaria, de idolatria, de feitiçaria, e nós estamos aqui agora declarando Jesus Senhor da nossa nação. E os políticos convertendo, os soldados convertendo. Aí aquela tribo que havia matado aquele missionário, eles fizeram um gesto tão lindo. Eles chamaram as famílias dos missionários americanos, seus descendentes, e eles vieram na ilha, e a ilha inteira se prostrou de joelho, estavam prostradas, pedindo perdão aos descendentes do missionário morto,
porque eles haviam matado um da sua família, não haviam entendido a mensagem da salvação. E ali então eles falaram: nós perdoamos vocês estão perdoados. E o avivamento foi tomando conta de toda a nação, porque alguém estava disposto a dar a vida. Hoje no Brasil você não vai dar a vida para pregar o Evangelho. Ninguém vai te matar porque você está pregando o Evangelho. Mas quando pensamos nesses missionários que deram a vida e fizeram um grande avivamento, será que nós estamos dispostos a buscar este avivamento e a pagar o preço do avivamento? Quando muitas vezes não estamos dispostos em abrir a porta da nossa casa para receber um grupo para estudar a palavra, ministrar a palavra, ou participar de um grupo, que estamos muito ocupados, atarefados com os nossos afazeres. Deus ainda está perguntando hoje: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Não basta você saber, meu irmão, que a graça de Deus desceu sobre você. Se você não é instrumento nas mãos de Deus, você torna-se, ou eu irei me tornar, falar da minha pessoa, uma pessoa ignorante. Uma pessoa que só pensa em si mesma. Se eu não estou preocupado com o meu próximo, se ele já alcançou a salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, estão entendendo? Nós precisamos ser missionários do Senhor. Nós precisamos ser servos do Senhor. Eu repito, não pense em missões com algo lá distante. Se você não é missionário do lado da sua casa, você nunca poderá ser lá distante. Se você não é missionário com seus colegas de trabalho, nunca será lá distante. Você precisa ser instrumento nas mãos de Deus, para abençoar as vidas que convivem com você, e saibam que há um Deus santo, 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 puro, 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 todo reto e soberano, e Ele pode tirar a iniquidade, Ele pode perdoar o pecado. Em uma de nossas células essa semana, alguém perguntou para um dos líderes de célula: escuta, para me confessar o meu pecado, eu estou reconhecendo isso, me confessar o meu pecado, eu preciso ir numa pessoa, num pastor, num padre, para confessar meu pecado. Disse: não, você pode ir direto a Deus, que João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. E ali a pessoa pode também confessar direto para Deus. Ela não sabia, alguém teve que ensinar. Meu irmão, minha irmã, você está se engordando do Evangelho ou está proclamando o Evangelho? Nós fizéssemos uma grande festa, um grande churrasco, né? Um grande churrasco gratuito, né? Entrada franca, ninguém paga nada. Quantas pessoas nós convidaríamos para vir? Nós estamos fazendo um grande banquete espiritual. Quantas pessoas temos convidado para dele participar? Ao deixar o tempo nesta manhã, após o culto, você possa sair com essa voz de Deus no seu coração, na sua mente: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você possa responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, igreja? Vamos orar, curve a sua cabeça. Fale com Deus. Com Deus. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se quiser orar sentado, converse com o Senhor. Talvez você já perdeu muitas oportunidades. Diga: Deus, eu não vou perder mais oportunidade, não.
Querido Deus, amado Pai, nós reconhecemos que muitas vezes temos apenas nos beneficiados da cruz de Cristo, do sacrifício do Senhor. Reconhecemos sim a Tua soberania, reconhecemos sim a Tua santidade, recebemos perdão pelos nossos pecados, a iniquidade foi tirada de nós, ela não está mais em nós, Pai, porque houve, ó Deus, uma transformação. Mas, Pai, o que adianta sermos hoje santos, puros, se ficamos só nisso, se não anunciamos o Evangelho ao nosso companheiro de trabalho, ao nosso colega, ó Deus, aquela pessoa que caminha ao nosso lado, aquela pessoa, Senhor, que encontramos na rua, no trânsito, no ônibus, no avião, aquela pessoa, Senhor, que encontramos lá no mercado, lá no açougue, ó Deus, na padaria, lá no posto de combustível. Se para aquelas pessoas também nós não compartilhamos, ó Deus, como representantes da Santíssima Trindade nessa terra, como diz a Tua palavra que somos embaixadores do reino, como diz a Tua palavra, Paulo aos Coríntios, que nos diz, ó Deus, que somos ministros da mensagem da reconciliação, e o Senhor está reconciliando pessoas contigo através de nós. A Deus, quando o povo de Israel, não aguentando mais o sofrimento, o povo orou, o Senhor desceu até eles por meio de Moisés. Quem sabe nesta manhã, Pai, o Senhor vai naquele vizinho que está sofrendo, naquele colega de trabalho que está tendo um vazio existencial. O Senhor vai através deste irmão e a irmã que está aqui nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, quando o Senhor chamou os Teus discípulos, eram 12 apenas. E quando os 12 entenderam a mensagem do Senhor, exceto Judas, que foi o filho, aquele que te traiu, mas foi substituído, ó Deus, por Matias, e os 12 saíram ali proclamando o Evangelho. É só 12, ó Deus, e o mundo inteiro conheceu o poder do Evangelho, porque eles se quebrantaram diante do Senhor, Pai. Quando Paulo reconheceu, Deus, quem ele era, o erro que estava cometendo, e reconheceu quem o Senhor era, a partir daquele momento, 3 dias depois, ó Deus, ele sai pregando, anunciando o Evangelho às pessoas. Meu Deus e meu Pai, o que impede as pessoas hoje a anunciar o Teu Evangelho? O que impede as pessoas de ouvirem tanto que precisam anunciar o Evangelho, mas que não saem para anunciar o Evangelho? Ó Deus, não queremos estar engordando espiritualmente, mas queremos estar, ó Deus, gastando as energias espirituais, falando o amor do Senhor às pessoas e alcançando nações inteiras, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o Senhor, porque aqui nesta manhã pessoas vão sair para serem instrumentos nas mãos do Senhor, Pai, para abençoar o maior número possível de pessoas através das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, se há algo que o Senhor vai cobrar de nós no grande dia, é quantas vidas, para quantas pessoas nós falamos do amor do Senhor. Porque cada pessoa que convive conosco, o sangue será cobrado de nossas mãos, Pai. E nós queremos naquele dia chegar diante do Senhor de mãos limpas, dizendo: Pai, nós não deixamos de falar, nós não deixamos de anunciar, quer seja por um adesivo no carro, quer seja, ó Deus, por uma camiseta, por uma frase, quer seja através da fala, entrega de um folheto, Senhor, através de uma entrega de um boletim, de uma palavra, de um livro, Pai, nós estamos abençoando vidas em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, como povo do Senhor. Essa é a nossa oração que lhe fazemos, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Pai, envia-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiquem em pé, amados, para receber a bênção. Antes de dar a bênção, algo que eu vi a semana lindíssimo. Editora Fiel, de um amigo meu, pastor Ricardo Derman, grande homem de Deus, Editora Fiel, em São José dos Campos. Nesse ano que estamos aí, ano da Copa,
A editora Fiel separou 100 mil livros para entregar gratuitamente durante a Copa. Você pode imaginar isso? 100 mil livros estão prontos para serem entregues durante a Copa gratuitamente. Pessoas sendo usadas por Deus. Deus vai te usar também. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre todos os amados, servos e servas do Senhor, que são verdadeiros missionários de Deus, hoje, agora e para sempre, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço, está ao seu lado. Deus abençoe. Enquanto eu vou à porta, em nome de Jesus, Deus abençoe você. A todos um ótimo domingo.